Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Brava Energia referentes ao quarto trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelo diretor-presidente Richard Kovacs e pelos demais membros da diretoria estatutária. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.bravaenergia.com, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Brava Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos segmentos e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Richard Kovacs. Por favor, Richard, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão acompanhando esse call de resultados. Eu vou iniciar fazendo um breve resumo do meu histórico na companhia e, na sequência, vou destacar os principais resultados do ano de 2025, que foi muito bom para a companhia. A Brava é uma grande plataforma de investimento de óleo e gás. O fundo que eu represento construiu uma participação relevante na companhia no início de 2025, que me levou primeiro ao conselho de administração e depois à posição de chairman. Celebrei um acordo de acionistas que ajuda a construir um alinhamento necessário entre a liderança, os executivos e os acionistas da companhia. Após um ano do início dessa história, posso afirmar que a Brava está no caminho certo. Encerramos um ciclo de implementação de projetos e começamos um novo ciclo, focado agora na estabilização da produção, destravamento de valor através da gestão de portfólio, alocação de capital e resultados consistentes. Nessa transição, realizamos mudanças na liderança de forma gradual e coordenada, com o intuito de refletir esse novo momento e garantir o foco das metas na companhia. Eu, juntamente com os signatários do acordo de acionistas, compartilho da visão que temos oportunidade e potencial de sermos mais que bons operadores de ativos de óleo e gás. Podemos ser excelentes alocadores de capital em projetos no setor e temos o melhor veículo para isso. Tivemos em 2025 um ano transformacional. A Brava apresentou forte evolução em absolutamente todas as métricas do negócio, do ponto de vista operacional, de segurança, eficiência e financeiro. Renovamos nosso recorde de produção anual. Foram mais de 81 mil barris por dia de óleo equivalente, um aumento de 46% ano contra ano. A eficiência operacional em todo o nosso portfólio suportou recordes em todos os indicadores financeiros. A nossa receita superou 2 bilhões de dólares e registramos o menor nível de histórico de lifting cost da companhia. Esses marcos impulsionaram o nosso resultado e a expansão do EBITDA, que superou 800 milhões de dólares no ano, e foi fundamental para a forte redução do índice de alavancagem, que encerrou o ano próximo de 2 vezes EBITDA. 2026 marca o início de um novo ciclo para a Brava. Vamos focar no fortalecimento da cultura de segurança e do sentimento de dono do nosso time. Na Brava, todo barril conta. A indústria é cíclica e o foco da administração é garantir que a Brava esteja preparada para operar de forma rentável em ciclos de baixa e entregar fortes resultados em ciclos de alta do óleo. Iniciamos agora em janeiro um programa intenso de redução de custos. E o nosso objetivo é tornar a companhia ainda mais eficiente. Nesse projeto,
identificamos mais de 100 milhões de reais de savings em contratos existentes e seguiremos com foco na eficiência. No âmbito estratégico, divulgamos em meados de fevereiro a decisão arbitral que suportará a consolidação do resultado integral do campo de Papa-Terra, uma iniciativa que se junta a muitas outras focadas na gestão de portfólio da companhia. Reafirmo o compromisso de buscar de forma incansável uma companhia que opere de forma segura e eficiente para suportar o atingimento dos nossos principais objetivos: a redução da alavancagem, a redução do custo da dívida, gestão eficiente do portfólio e alocação de capital, além da geração de valor para os nossos acionistas e stakeholders. Antes de encerrar, destaco a relevância do projeto de Atlanta. Recebemos agora da UTC a maior premiação da indústria de óleo e gás. Isso demonstra alta capacidade técnica e de execução de projetos do nosso time. Esse é um feito histórico para uma empresa independente brasileira, confirmando que a Brava conta com o corpo técnico mais qualificado da indústria de óleo e gás nacional. Agora vou passar a palavra para os nossos diretores de operações, Travassos e Boeri, e aproveito para dar as boas-vindas ao nosso novo CFO, Luiz Carvalho, em seu primeiro call de resultados. Obrigado a todos. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês e eu aproveito para registrar aqui os meus votos de boa sorte e sucesso ao Richard já nesse primeiro call de resultados. Eu vou fazer aqui alguns destaques da área offshore, mas antes disso eu vou me apropriar dessa imagem que está na tela para trazer uma fotografia dos resultados de produção da companhia. Essa imagem serve principalmente como uma fonte de consulta para aqueles que não acompanham tão de perto as nossas operações. Quando a gente olha à esquerda, a gente dá destaque aos nossos principais polos de produção, além da nossa infraestrutura no Rio Grande do Norte. E à direita, a imagem já ilustra bem o crescimento de produção que a companhia vem entregando de forma bastante consistente, especialmente na produção de petróleo, que representa um stake de 81% do que a gente produz. Quando nós olhamos a parte inferior da imagem, essas três torres coloridas trazem um detalhamento do crescimento anual de produção por ativo, onde a gente pode observar uma boa consistência na produção onshore, que o Boeri vai estar detalhando logo em seguida, e um crescimento bastante expressivo no segmento offshore, que foi causado pela entrada de BC10, aliás, que foi propiciado pela entrada de BC10 no portfólio da Brava, mas, sobretudo, pelo aumento da produção em Atlanta e também pelo aumento de produção e de eficiência em Papa-Terra. Esse crescimento de produção em 2025 representa um acréscimo de aproximadamente 46% em relação a 2024, e o atual recorde de produção da companhia, mesmo quando a gente compara com a produção somada das duas empresas que hoje são a Brava Energia. Falando um pouco da área offshore, dessa vez eu faço um destaque para Papa-Terra. Esse é um ativo que apresentou ao longo de 2025 não só um aumento de produção, em números absolutos, já que ele sai de uma produção média no primeiro trimestre de aproximadamente 14 mil barris por dia, para uma produção média de 19 nos trimestres subsequentes, isso sem adição de novos poços, e mais que isso, que vem apresentando uma eficiência operacional bastante consistente. A pequena queda que a gente pode ver aí no gráfico no último TRI de 25 é resultado de uma parada de produção programada, que, aliás, foi realizada com sucesso em novembro. Essa parada ela ocorreu em prazos inferiores ao custo e ao prazo programados. Bom, falando em custo, é importante destacar a expressiva redução do lifting cost durante 2025. Isso foi resultado não só do incremento de produção, que eu falei há pouco, mas também da redução dos custos operacionais, renegociação de contrato, devolução de equipamentos alugados, otimização das equipes, entre outras medidas. E a gente tem convicção que a gente vai reduzir ainda mais esse lifting cost, não só pelo aumento da produção, proveniente dos dois poços que a gente está em campanha agora, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas também de novas reduções de custos que já estão negociadas em contratos vigentes. Bom, passando agora para o próximo slide, eu passo a falar da nossa campanha integrada, Atlanta e Papa-Terra, 2 poços em cada ativo. Eu já lembro que essa campanha está totalmente contratada, portanto, sem qualquer risco de oscilação de valores ou de prazo por conta de qualquer fator geopolítico, só para deixar isso claro. Bom, a sonda que a gente vai utilizar é a Lone Star, ela já se encontra a caminho da locação, depois de ter finalizado a etapa de preparação e carregamento aqui na Baía de Guanabara.
ela já foi inspecionada pelos órgãos de controle, incluindo o IBAMA, também já apresentou todas as evidências para anuência junto ao órgão ambiental, portanto, a gente não espera nenhuma intercorrência e planejamos iniciar essa perfuração em Papa-Terra, ou seja, broca no fundo, agora na segunda quinzena de março, conforme previsto no nosso planejamento. A imagem traz aí um timeline dos principais eventos previstos. Nós estimamos que os poços tenham um potencial de produção, portanto, eu não estou adiantando aqui qualquer previsão de produção, mas sim um potencial, com todas as incertezas que esse tipo de desenvolvimento da produção ele pode trazer, né? Em valores entre 10 e 13 mil barris de petróleo por dia em Papa-Terra e entre 15 e 20 em Atlanta, considerando o working interest de 100% da Brava. Bom, nesse slide eu falo um pouquinho do prêmio da UTC, mas eu acho que antes de falar da relevância desse prêmio para nós, eu gostaria de destacar o que ele representa para qualquer empresa de óleo e gás. Receber o prêmio da UTC, que, aliás, se consolida como o principal fórum global para o desenvolvimento tecnológico e estratégico da indústria de óleo e gás offshore, ele representa um importante selo de excelência e de capacidade na implementação de projetos de alta complexidade. Esse prêmio ele é recorrentemente comparado ao Oscar da indústria de óleo e gás. Para nós da Brava, que somos a primeira empresa independente fora dos Estados Unidos a ganhar esse prêmio, além disso, somos também a primeira empresa brasileira independente a desenvolver um projeto em águas profundas desde a sua concepção até uma produção eficiente e segura que está acontecendo e que, aliás, foi entregue no prazo e no custo previstos. Essa é a prova cabal da nossa capacidade de desenvolver projetos e de operar ativos complexos, de estabelecermos parcerias com os mais diversos players em diferentes níveis da indústria. Esse reconhecimento global, evidenciado com esse prêmio, é a prova da qualidade técnica do nosso time, da coragem dos nossos acionistas e da confiança dos nossos parceiros e também dos nossos fornecedores. Em nome da Brava Energia, eu registro aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas. Bom, com isso eu passo aí a palavra para o Jorge Boeri, que vai falar da área onshore. Muito obrigado. Obrigado, Travasso. Bom, depois de encerrar o terceiro trimestre com uma produção de 35.000 barriles de óleo equivalente por dia, o maior nível da história do onshore da Brava, no quarto trimestre registramos uma redução para 30.000 barriles de óleo equivalente por dia. Quero reforçar que essa variação decorre exclusivamente da interdição de determinadas instalações no Polo Potiguar acontecidas no outubro do ano passado. Trata-se de um evento pontual, sem relação com a qualidade dos ativos ou com o desempenho do reservatório. Desde então, nossa atuação tem sido focada na retomada segura das operações. Já restablecimos o 100% das estações de testes e avançamos na reativação das instalações com produção parada e dos geradores de vapor. Nos campos de óleo pesado, a injeção de vapor é fundamental para sustentar os volúmenes. Sua interrupção impacta na produção no curto prazo, mas não altera o potencial do reservatório. A experiência do ano 2023, quando também enfrentamos uma interrupção temporária da injeção, demonstrou que uma vez normalizada a injeção de vapor, os volúmenes tendem-se a recuperar de forma consistente. Isso reforça nossa confiança na retomada. É importante contextualizar este desempenho dentro de nossa estratégia de forte disciplina de capital. Lembrar que desde junho do ano passado não estamos realizando atividade de perfuração e mantemos um nível mínimo de workover. Isso reduz de forma relevante nosso capex e amplia a geração de caixa no curto prazo. Manter a produção em um cenário de investimento reduzido é algo que conseguimos até a interdição e demonstra a robustez de nossos ativos e a eficiência de nossa gestão de reservatório. Portanto, estamos diante de um impacto coyuntural sobre volúmenes enquanto mantemos uma estratégia estrutural de disciplina financiera e eficiência operacional. Passando ao próximo slide, gostaria de destacar um vetor estrutural de criação de valor: a implantação de nosso COI, Centro de Operações Integradas, tanto no Rio Grande do Norte como na Bahia. No Rio Grande do Norte, estamos migrando de 21 salas de control distribuídas en un campo para una única sala centralizada, integrando la supervisión operacional y a coordinación logística. Y estamos comenzando los primeros voos con drones.
Ese movimiento trae ganhos claros de escala y eficiencia, con foco en reducción de costos operacionales, reducción de tiempos de respuesta, disminución de pérdidas de producción, optimización na utilización de los recursos contratados y aumento de seguridad de nuestras operaciones. Na Bahía, avanzamos con la consolidación de una única sala de operaciones en una sala unificada y la implantación de los voos con drones, que ya presentan reducción relevante en los tiempos de respuesta y aumento de productividad. Esas iniciativas son estructurales y deben generar ganhos recorrentes de eficiencia. Falando brevemente do downstream, nuestro archivo industrial también pasa por una fase importante de fortalecimiento operacional. Estamos finalizando la construcción de un tanque con capacidad de 35.000 metros cúbicos, ampliando nuestra flexibilidad de logística y reduciendo la exposición a eventuales atrasos en la llegada de navíos. También estamos construyendo una cuarta unidad de tratamiento de óleo, aumentando la confiabilidad del sistema. Y desde el 1 de janeiro ya operamos una estación de descarga para caminhões bitrem, elevando también la eficiencia de nuestro transporte rodoviario. En resumo, mesmo diante un impacto operacional puntual, seguimos combinando disciplina de capital, generación de caixa e iniciativas estructurales de eficiencia, posicionando onshore para retomar un crecimiento con mayor alavancaje operacional cuando el ciclo de investimento fue reactivado. Con isso, passo a palavra a nosso CFO, Luiz Carvalho. Obrigado, Boeri. Bem, agora vou passar pelos highlights financeiros do ano de 2025 e do quarto trimestre de 2025. Acho que é importante salientar nesse slide que, apesar de um cenário macro mais adverso, a companhia conseguiu apresentar crescimento de receita, mesmo com o Brent médio 14% menor no ano passado, a gente entregou um crescimento de receita superior a 15% ano contra ano. Esse resultado reflete um forte crescimento operacional, com produção aumentando 46% no ano de 2025. E isso é uma consequência do offshore, representando a maior parte da geração de receita, consolidando a estratégia da companhia. Passando para o slide do EBITDA, acho que o que é importante salientar aqui é que houve uma expansão de margem e de geração de caixa ao longo do ano de 2025. A companhia entregou um EBITDA recorde de 806 milhões de dólares e um crescimento de 21% ano contra ano. A margem EBITDA expandiu para cerca de 39%, refletindo os ganhos de eficiência operacional. Após a implementação da fase 1 de Atlanta, todos os segmentos passaram a gerar caixa positivo. Tanto o onshore quanto o offshore apresentaram melhorias do ponto de vista de rentabilidade ao longo do ano passado. Indo para o slide do lifting cost, o que é importante salientar aqui é a forte redução de custos que a gente viu ao longo de 2025. O lifting cost caiu para o menor nível histórico da companhia, cerca de 15 dólares, e sem afretamento. No offshore, a redução foi de aproximadamente 16% ano contra ano, muito impulsionada por uma maior produção e mais eficiência. Com a campanha de perfuração prevista, ainda temos espaço adicional para a redução dos custos unitários ao longo do ano de 2026. Indo para o slide do CAPEX, a mensagem central aqui é a disciplina de capital da companhia. 2024 marcou um ano de investimento intenso por conta do projeto de Atlanta, enquanto 2025 marcou o quinto trimestre consecutivo de redução de CAPEX após essa fase. O CAPEX offshore caiu cerca de 60% ano contra ano após a conclusão da implementação de Atlanta. No onshore, a redução de investimentos refletiu a otimização das sondas e maior eficiência operacional em quase todos os campos. No próximo slide, e esse talvez seja o mais importante da parte financeira, é muito importante ressaltar aqui a desalavancagem consistente que a gente viu ao longo do ano de 2025. A gente encerrou o ano com mais de $1 bilhão em caixa, que reforça a liquidez da companhia. A alavancagem caiu de 3,4 vezes para cerca de 2,1 vezes ao longo de 2025, o que mostra clara trajetória de desalavancagem da companhia. A gestão ativa do passivo também permitiu reduzir o custo médio da dívida, que continua sendo um grande foco da diretoria, e vemos espaço para reduções adicionais ao longo dos próximos anos. Próximo slide, vale a pena reforçar a geração de caixa consistente da companhia. O trimestre entregou mais um período com fluxo de caixa livre positivo. A geração de caixa operacional foi suficiente para financiar o CAPEX, hedge e outras operações financeiras, basicamente combinando uma liquidez robusta com geração de caixa, mantendo uma estrutura de capital sólida. Bem, indo para o slide de hedge, a mensagem principal aqui é a proteção da geração de caixa da companhia. A nossa estratégia de hedge busca proteger o downside enquanto preserva a participação no upside do petróleo.
A gente vem utilizando uma combinação de collars, puts e NDFs, que mantém a flexibilidade financeira com contratos que não prevêem chamada de margem. O objetivo aqui é garantir a previsibilidade de caixa sem comprometer o upside ao Brent. É importante dizer que, em relação aos fretes, conseguimos travar algumas cargas antes desse spike recente. Já em relação aos cracks, não havíamos realizado proteções, mas agora, com um cenário mais positivo, a gente vem sendo bastante ativo nesse tipo de contrato. Quando a gente considera todas essas variáveis juntas, a gente observa um netback bastante positivo para a companhia, olhando o segundo trimestre para frente. Bem, indo para o último slide, quando a gente olha para trás, vale a pena destacar a geração de valor desde o merge que resultou na criação da companhia. Em 2024, a nossa produção era em torno de 55 mil barris, nosso EBITDA de 660 milhões, nosso lifting cost acima de $17 e a nossa alavancagem acima de 3 vezes. Para 2025, a nossa produção cresceu para 80 mil barris, nosso EBITDA subiu para 800 milhões de dólares, nosso lifting caiu para $15 por barril e a nossa alavancagem bateu quase 2 vezes. Nesse sentido, vale a pena destacar que em 26 a gente criou um programa de redução de custos e gestão de contratos que a gente vem chamando de Brava Eficiente. Até agora, a gente mapeou 150 milhões de reais em redução de custos, com 50% desse montante já realizado. Desse total, 90 milhões estão focados em contratos e outros 60 milhões em outras iniciativas. Quando a gente olha agora para frente, o nosso foco continua basicamente em 4 pontos. Primeiro, a estabilidade da produção com segurança das nossas operações. Segundo, geração de caixa com redução adicional da nossa alavancagem, o que vai permitir uma transferência de valor de dívida para o equity. Terceiro, execução da campanha de perfuração de Papa-Terra e Atlanta on time e on budget. E, por fim, manter uma gestão ativa do nosso portfólio com foco em destravar valor para os nossos acionistas. Acho que depois disso, a gente pode passar para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, por favor, clique em levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Richard e Luiz, acho que a gente até tinha falado antes, mas aproveito aqui para reforçar o desejo de boa sorte aí nos novos desafios. Se eu puder fazer 2 perguntas aqui do meu lado, uma primeira em dividendos. Quando a gente olha o balanço de vocês agora do quarto tri, parece que vocês anunciaram um dividendo mínimo ali na casa de 50 milhões de reais, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que foi feito o ajuste na base de lucro para o cálculo desse dividendo, entender como que estão as discussões internas para esses dividendos daqui em diante e talvez o principal ponto aqui é entender se não faria sentido eventualmente até zerar esse dividendo mínimo no estatuto de vocês para a companhia continuar focada nesse processo de desalavancagem. Eventualmente a gente não está tendo essa discussão agora. Um segundo ponto aqui, uma segunda pergunta, aproveitando esse anúncio aí de agora há pouco sobre a taxação de petróleo, já dá para ter uma expectativa do potencial impacto para a Brava? Quantos por cento da produção vocês têm exportado hoje? E se eventualmente esses hedges que vocês têm feito, se isso poderia, de certa forma, aqui, impactarem vocês negativamente em dobro, né? Vocês tomam algum tipo de cap no upside do Brent, eventualmente tem algum impacto também com essa taxa de exportação? Pegar um feedback mais geral de vocês. Obrigado. Obrigado, Tasso. O Luiz vai responder Vamos lá. as perguntas. Obrigado, Tasso. Sobre dividendos, começando, a companhia tem uma política, né, que a gente segue aqui, o dividendo obrigatório mínimo de 25%. Houve uma discussão de, eventualmente, usar uma parcela do que era o lucro não caixa, vamos dizer assim, mas a gente entendeu que, dado o que está previsto como dividendo obrigatório mínimo, faria sentido, principalmente sem comprometer a nossa liquidez. A gente tem hoje mais de $1 bilhão em caixa na companhia, 50 milhões de dólares não é uma quantia relevante nesse contexto, então o Conselho achou por bem distribuir esse montante. Olhando para frente, acho que é uma discussão que a gente vai acabar tendo no momento adequado, como você bem colocou, no momento que a companhia atingir
a sua alavancagem abaixo de 1,5 vezes, talvez, vai haver a discussão de eventualmente mudar ou não o que está previsto no estatuto, tá? Mas não há essa discussão no momento. No momento a gente decidiu pagar o dividendo mínimo, tá? Segunda pergunta foi sobre a taxação, né? Essa, obviamente, é uma notícia muito recente. O nosso time tributário está se debruçando aqui para calcular e ver todos os impactos aqui para a companhia. O que dá para dizer é que em 2025, aproximadamente 30% da nossa receita foi para exportação. E do ponto de vista de portfólio, eu acho que a beleza do portfólio aqui da Brava é que justamente a gente tem um portfólio mais verticalizado, mais integrado, e isso de alguma maneira nos protege contra eventualmente essa medida, né? Então a gente está relativamente confortável aqui em relação a todas essas mudanças que foram anunciadas hoje, mas de novo muito recente para a gente entender aqui quais são as implicações que vão ter para a companhia. E por fim, acho que você falou um pouco de hedge, a gente vai comentar isso talvez em outra pergunta aqui, mas basicamente a gente tem aqui uma política, vamos dizer assim, de proteger a geração de caixa da companhia num ano de 26, onde a gente tem uma concentração do investimento por conta da campanha de perfuração em Papa-Terra e Atlanta. E nesse sentido, a gente também tinha, até 2 semanas atrás, 10 de 10 analistas, né, tinham uma visão de que o petróleo ia para $50 ou patamares mais desafiadores. Então, a companhia decidiu, de alguma maneira, proteger uma parte não relevante, vamos dizer assim, da nossa produção para garantir uma geração de caixa. Acho que vale a pena mencionar aqui sobre hedge, que primeiro não há nenhum tipo de contrato que tenha previsto chamada de margem. Segundo, a curva que a gente usa do ponto de vista, né, para definir os limites, ela é relativamente conservadora, para não dizer bastante conservadora. A gente usa a curva PDP, então a gente tem uma porção significativa da nossa produção ainda exposta ao petróleo, né, de curto prazo, né, ao petróleo de tela, né. E por fim, há uma perspectiva, obviamente, da gente capturar, vamos dizer assim, parte desses upsides. Para fechar essa pergunta do hedge, o que a gente apresentou, né, no slide, na apresentação e no nosso release, a gente está discutindo o hedge de Brent, né? Tem que levar em consideração que há outras parcelas bastante relevantes na composição do preço final. E aí, nesse contexto, a gente fez uma boa proteção no que tange ao frete, praticamente para as próximas 3, 4 cargas. Então, a gente pegou, vamos dizer assim, um preço de frete antes do spike que a gente viu agora mais recentemente. E do ponto de vista do crack spread, que é a diferença, né, do nosso produto, né, para o Brent, a gente não tinha travado nada e a gente está conseguindo capturar esses melhores spreads que a gente está vendo. No trimestre passado a gente viu Brent menos 10, menos 11, por conta de todo um contexto geopolítico, e agora, né, nessa última carga, por exemplo, a gente viu Brent positivo. Então, isso tudo é só para dizer que quando a gente fala do hedge, vis-a-vis o que a gente tem visto, né, de frete, crack e Brent, o netback é positivo para a Brava nesse contexto. Obrigado. Super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, time Brava, obrigado por pegar minhas perguntas. Tem um follow-up, 2 perguntas. Só voltando um pouco na questão do hedge, se você puder confirmar quanto que está protegido no primeiro e no segundo trimestre, e se com a atual situação no mercado, vocês estão deixando de rolar os 12 meses e deixando uma parte talvez maior da curva longa desprotegida, tendo em consideração o cenário atual. Primeira pergunta sobre geração de caixa, né, foi super forte no trimestre, só com um bom componente na nossa análise aqui, vindo de uma liberação forte de capital de giro. Então, queria entender o que vocês estão olhando para a geração de caixa em 26 e se esse capital de giro, de certa maneira, pode ser compensado agora, ou no primeiro, ou no segundo trimestre do ano. E a segunda pergunta é sobre reciclagem de portfólio, como que andam
as análises e as discussões dentro do conselho, dentro do management, em relação a potenciais movimentos aí de compra e venda de ativos. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Eu vou pegar as duas primeiras aqui, que tangem mais a parte financeira, e deixo para o Richard comentar um pouco sobre a parte de portfólio, apesar do M&A estar aqui comigo. Mas, voltando no teu questionamento sobre hedge, a gente tem hoje, para o primeiro TRI, aproximadamente 80% da curva PDP redeada, tá? A um Brent de 64, 65 dólares. E, de novo, lembrando que tem o componente do frete, o componente do crack. Para frente, a nossa política ela é uma política forward 18 meses, onde a cada trimestre a gente vai tendo um limite, tanto inferior quanto superior, para a gente poder trabalhar nesse travamento. Acho que é importante aqui ressaltar que não há aqui um objetivo de tomar risco direcional em relação ao hedge. Hedge é uma ferramenta que a companhia vem fazendo uso para proteger parte da geração de caixa num ano que até pouco tempo atrás era um ano que indicava petróleos, né, cenários de petróleo mais desafiadores, com, eventualmente, uma concentração do nosso CAPEX em função da campanha que a gente tem em Atlanta e em Papa-Terra. Tá? Então, basicamente aqui, para frente, que foi a segunda parte da sua pergunta, a gente tem analisado, não só para o final do ano, como para o ano que vem. Essas curvas estão extremamente voláteis, né? A gente viu, obviamente, uma volatilidade maior nas curvas, né, nos contratos mais de curto prazo, né? A gente viu essa semana a maior volatilidade intraday do Brent, né, histórica. Então é muito difícil capturar, obviamente, essa volatilidade de curto prazo, mas no longo prazo a gente tem sido bastante ativo, a gente tem discutido, obviamente, esse tema diariamente aqui na companhia para ver que tipo de proteção a gente quer colocar, obviamente, no nosso contexto. O que vale a pena aqui é que essa política de hedge é uma política viva, onde a gente analisa, obviamente, tanto as condições macroeconômicas quanto a condição de balanço da companhia, onde a gente vai evoluindo, vamos dizer assim, e fazendo os ajustes quando necessário. Tá? Em relação à segunda pergunta, de fato, acho que esse foi o quarto ou quinto trimestre consecutivo de geração de caixa da companhia. Isso mostra que em 2024 a companhia teve um desembolso, um investimento, uma fase de investimento muito intensa, por conta, obviamente, do projeto de Atlanta. 25 foi um ano de certa normalização nesse CAPEX, então a gente viu o CAPEX voltando para níveis um pouco ou bastante inferiores, né? 26 é o ano do que a gente está investindo para crescer com esses 4 poços, que o Travassos bem colocou no slide dele. Então, a gente tem aqui um ano onde há uma concentração do investimento para capturar um crescimento orgânico ao final de 26, início de 27. Né? E, eventualmente, a partir de 27, não há nenhum projeto hoje que tenha uma definição de um FID ou novos investimentos, então a tendência é que a gente trabalhe com o CAPEX abaixo, eventualmente, do que a gente está vendo em 2026. Em relação à geração de caixa, obviamente, vai depender muito do cenário de petróleo. A gente, obviamente, está vendo aqui uma volatilidade muito grande, mas a companhia, acho que a mensagem central aqui é que nós queremos estar preparados para conviver com um petróleo de 50 dólares sem precisar queimar caixa. Tá? E é essa a direção na redução da dívida, na redução do custo de dívida, na eficiência que a gente vem buscando. Então, a direção aqui é justamente conseguir equilibrar a companhia com o petróleo de 50 dólares. Se a gente ou conviver com o petróleo acima disso, a companhia vai estar muito bem posicionada para capturar esses retornos. E aí, voltando na pergunta anterior, eventualmente pensar em dividendo, né, recompra. Acho que esse é um passo posterior. Mas, Richard, sobre portfólio. Não, com relação à gestão de portfólio, Bruno, obrigado pela pergunta. Sem querer entrar muito no detalhe de M&A e tal, porque isso acaba atrapalhando mais do que ajudando as transações, gestão de portfólio na indústria de óleo e gás deveria ser uma coisa rotineira, normal, natural. A gente não deveria ter nenhum tipo de dogma. Então, o que a gente quer, no final das contas, é diminuir a dependência de determinados ativos e focar nos ativos que têm um retorno maior para a gente, para a companhia. No final das contas, é isso. Tá claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor.
Pode prosseguir. Olá, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho duas perguntas do meu lado aqui. Acho que a primeira tiveram alguns avanços recentemente sobre o processo de arbitragem, em Papaterra. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre quais são agora os próximos passos, o que a gente deveria esperar aqui como os próximos desdobramentos aqui da discussão da arbitragem. O segundo ponto, acho que até voltando na primeira pergunta, acho que essa discussão sobre o imposto de exportação é super importante, né? Eu lembro lá, voltando em 23 ali, acho que teve uma discussão muito importante para o setor com relação à insegurança jurídica do Brasil, como investimento, e, de certa forma, quando a gente olha no caso de vocês especificamente, uma empresa que se rediou, tentou se preparar, e nesse momento você acaba tendo esse impacto quase que duplamente negativo, né? Acho que como foi falado na primeira pergunta. Então, dentro desse ponto, não sei se o Luiz ou o Richard talvez pudesse discutir um pouco mais isso, entender um pouco, e primeiro em relação à política de hedge, né? Dado a política de hedge de vocês, que vocês acabam travando talvez o seu cap de certa forma, talvez repensar e talvez só travar o floor. Eu acho que eu sei que é cedo para discutir isso, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, se talvez a gente devesse pensar em uma forma diferente aqui de hedge para frente para a companhia, dado esse cenário de incerteza quando o preço sobe muito e dado a questão da tarifa de exportação. E segundo, qual que é a capacidade de vocês de gerenciar talvez essa questão da exportação, talvez postergar a exportação um pouco mais, esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer com a guerra nesse cenário, ou até reverter mais carga aqui para o mercado doméstico, só para entender um pouco mais a flexibilidade de vocês em relação à questão da exportação. Então, são esses dois pontos sobre política de hedge, exportação e sobre Papaterra. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Com relação ao Papaterra, eu acho que a arbitragem está indo num curso bom para a gente, como foi divulgado. Então, em breve, a gente, obviamente, o time está analisando, mas a gente espera poder consolidar o resultado. A gente tem que esperar a decisão final, enfim. Com relação à política de hedge que o Luiz já comentou, se a gente lembrar, né, no começo do ano, final do ano passado, era petróleo a $50. E a gente tem uma campanha de CAPEX super intensiva esse ano. No final do dia, a gente está aumentando, né, a produção para o ano que vem. Então, é um momento de investimento da companhia. O que a gente queria preservar era a liquidez e a previsibilidade de caixa, porque para poder fazer frente a todos os nossos compromissos. Obviamente, a gente ainda tem upside com relação ao cenário de óleo. O netback, como o Luiz também comentou, é positivo, então não é que a gente está capeado. E com relação à tributação, é um pouco cedo para a gente falar. Mas o Luiz também comentou que no ano passado, 30% do nosso resultado veio de exportação. Então, sob esse ponto de vista, a gente está um pouco menos exposto do que outras companhias. Se eu puder fazer um comentário, eu acho que na discussão que a gente tem com os acionistas, o que a gente não queria era terminar o ano de 25 com uma alavancagem próxima de 2 vezes, né, que é o nível mais baixo que a companhia atingiu, e chegar ao final de 26 tendo que discutir uma alavancagem acima de 2,5 vezes, 3 vezes. Né? O cenário até 2, 3 semanas atrás era consensual de um petróleo a $50, né, de um cenário mais desafiador, o que nada garante que eventualmente esse cenário não possa vir em algum momento. Então, nesse contexto, como eu falei na pergunta anterior, a gente vem preparando a companhia para poder conviver com um cenário de petróleo de $50. Tá? Dito isso, a gente tem trabalhado estruturas que protejam uma parte da nossa geração de caixa para fazer frente ao investimento que a gente tem ao longo de 26, sem deixar de capturar upside. Tá? Então a gente tem travado algumas estruturas via Zero Cost Collar, via put seca, via NDFs, justamente para não capear uma parte relevante da nossa produção. Como eu falei, o volume que a gente tem redeado aqui é um volume bastante conservador em relação ao que poderia ser. A gente tem, né, uma gestão de risco bastante ativa, vamos dizer assim, para que a gente capture, vamos dizer assim, esses upsides também, sem comprometer, obviamente, de novo, a alavancagem da companhia num cenário que até pouco tempo atrás se demonstrava bastante adverso. Ótimo, pessoal. Só a questão da exportação, tem alguma forma de talvez
trazer essa exportação para um nível inferior do que vocês têm hoje ou não tem muita flexibilidade? Desculpa, Vamos lá. só voltar no Do lado da exportação, então, basicamente, os produtos que são exportados aqui vêm de Atlanta e Parque das Conchas, BC10, né? Existem alguns contratos de curtíssimo prazo, que a gente tem que cumprir determinadas cargas, mas sim, é um cenário que a gente vai poder eventualmente avaliar. De novo, está tudo muito cedo, né? A poucas horas da publicação, vamos dizer assim, da resolução, mas a gente vai avaliar eventualmente a capacidade de eventualmente direcionar essas cargas para o mercado doméstico. Mas, novamente, eu acho que você falou do impacto duplo, né, do hedge e do imposto. Justamente o portfólio da Brava, na nossa opinião, apresenta um grau de defensividade contra eventualmente essa medida, dado que a gente é mais integrado, mais verticalizado, tem os produtos aqui de diesel, jet fuel. Então, de uma maneira ou de outra, de novo, não só pelo volume que é exportado, que não né, na sua totalidade, quanto eventualmente essa verticalização que a gente tem por conta, né, do downstream, de alguma maneira deixa a gente mais protegido do que eventualmente peer plays de upstream. Super claro, Luiz. Obrigado. Obrigado, Richard. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado por pegarem minhas perguntas. A primeira é um follow-up nos comentários que vocês fizeram sobre a campanha de perfuração. Ajuda bastante ter esse panorama, e aí o follow-up em cima disso na medida do possível, tentar entender de vocês o que vocês esperam de declínio em Papa-Terra e Atlanta ex essas perfurações, mas para a gente tentar entender o que é o crescimento net, né, daqui para o começo do ano que vem, quando os novos postos estiverem em operação, e também, se vocês puderem lembrar a gente o que é ballpark, expectativa de CAPEX para esse ano como um todo para a empresa, ajudaria bastante. Obrigado. Bom, vou pegar essa pergunta aqui, Bruno. Bom, começando a falar sobre a campanha de perfuração, né? Ela tá absolutamente em linha com o que a gente planejou, com o que a gente programou. Nessa madrugada, né, a sonda saiu aqui da Baía de Guanabara, ela passou um tempo aqui em preparação, carregando alguns materiais, atendendo alguns requisitos do órgão ambiental, e ela está nesse momento chegando lá em Papa-Terra. A gente ainda tem um tempo de preparação da sonda, e a gente espera agora, na segunda quinzena de março, começar efetivamente a perfuração em Papa-Terra. Eu destaquei na minha apresentação, lembrando que os contratos já estão assinados, os equipamentos já estão comprados, já estão adquiridos, então a gente não tem nenhuma expectativa de qualquer impacto por conta das condições geopolíticas que a gente tem observado. Então a campanha está bem, está tudo muito bem. Bom, falando um pouquinho de declínio, né, tanto em Papa-Terra como em Atlanta, lembrando um conceito que a gente sempre fala, que a gente sempre traz, né, um campo de óleo pesado, ele tem um comportamento bem típico ali no que diz respeito ao declínio, com um declínio começando ali na faixa de 20%, às vezes mais acentuado que esse, e depois até ele chegar ali uma assintótica, ele tem uma perenidade numa taxa de declínio bem mais baixa que essa, né? Atlanta e Papa-Terra, eles estão em momentos diferentes, né? Papa-Terra, a gente tem aí hoje já tem uma faixa de declínio que começa nessa assintótica, uma faixa aí já inferior a 20%, mais próxima ali dos 15%, hoje a taxa de declínio de Papa-Terra. E Atlanta, ele está num momento diferente, ainda num momento em que a gente tem um declínio mais expressivo, mas lembrando que a gente opera em Atlanta através de 3 sistemas diferentes, de 3 bombas, né? Com 3 poços em status diferentes também. A gente tem uma bomba operando os poços 6 e 7, né, que foram os últimos poços, foram os primeiros poços que a gente implementou. A gente tem 4 e 5 e a gente tem o 2 e 3, que eram poços que já operavam lá no sistema antecipado, lá no Petrojal. Esses poços, a gente hoje tem ali um BSW de aproximadamente 60%, assim como os poços 4 e 5 também 60%, e os poços 6 e 7 em 20%. Esse BSW ele é determinante na definição desse declínio. Conforme esse BSW vai aumentando, né, a gente vai ajustando, portanto, essa taxa de declínio. Então, é o que a gente tem nesses 2 principais ativos.
a gente faz esse acompanhamento muito próximo, e aí eles estão bem aderentes com o que a gente planejou, com o que a gente previu nos nossos modelos, tanto Papa-Terra como também Atlanta. Obrigado, Trava. Você pode só relembrar a gente, acho que você fez um comentário, né, de qual que era a produção potencial dos poços novos. Você pode só esclarecer se você estava falando números por poço ou para o conjunto de poços, por favor? Isso, perfeito. Estava falando do conjunto de poços, né? Lembrando, né, que a gente está falando em potencial, né? Esses projetos aí não é uma especificidade de Atlanta ou de Papa-Terra, né? Todo projeto de desenvolvimento de produção, ele é pautado em estimativas que a gente vai lá, tem uma equipe assim bastante experiente, bastante competente, faz as suas estimativas, né? Por isso, né, os números que eu trouxe ali, algo em torno entre 11 e 14 ali em Papa-Terra, nessa ordem de grandeza, né? Em Atlanta um pouco mais de 15 a 20 mil barris, se referem aos dois poços, tá? Em conjunto, tanto Atlanta como também Papa-Terra. E outro ponto importante, né? Com working interest de 100% Brava, tá? Esses números representam o que a gente vai produzir efetivamente lá nas unidades. Perfeito. E por fim, só o CAPEX que vocês esperam para esse ano, por favor, para a empresa como um todo? CAPEX eu vou ser um pouquinho mais cuidadoso, Bruno, por uma questão de guidance, mas eu vou te trazer aqui alguns números para também não te deixar assim sem resposta, né? Eu vou falar assim, a gente tem o CAPEX de crescimento, que é grande parte do CAPEX que a gente vai estar exercendo esse ano, né? E a gente tem uma parte do CAPEX, que é o CAPEX de recuperação de integridade, né? Em 2025, a gente teve um CAPEX na ordem de 500 milhões de dólares. Esse CAPEX esse ano, ele está pouca coisa maior, mas é um CAPEX crescimento, como eu disse, né? Nessa ordem de grandeza. Apesar da campanha de Papa-Terra ela ser antes da campanha de Atlanta, o CAPEX em Atlanta esse ano é um pouquinho maior do que em Papa-Terra, porque em Atlanta a gente está adquirindo equipamentos novos, e em Papa-Terra a gente tem uma grande quantidade de equipamentos que a gente está aproveitando. Então, o CAPEX em Papa-Terra, por esse ano, ele é basicamente ali a campanha de perfuração, né, a alocação da sonda. Obrigado, boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde, obrigado pelo espaço aqui para fazer perguntas. Se a gente puder, talvez, pegar com vocês uma atualização para o plano de investimentos, e aí acho que de dois aspectos aqui, tanto da campanha de perfuração, mas eu estou pensando mais no 2027 até, né? Porque tem lá uma redução relevante de CAPEX para 27, que eu entendo vocês têm que fazer uma contratação que talvez fosse hoje, já é mais para a segunda metade de 27 do que para a primeira. Queria saber como maturou no tempo, né, a expectativa de investimento, olhando talvez já um pouco mais de um ano à frente. E aí, no tema lá dos heads, uma segunda pergunta, se puder talvez exemplificar melhor lá a questão das chamadas de margem. Acho que o Luiz comentou em algum momento que os contratos eram feitos de sorte, que vocês não tivessem chamada de margem, né? Mas que eu entendo que geralmente é uma coisa usual nesses contratos, e talvez pensar, vocês comentaram que as vendas no mercado doméstico não são impactadas, né? Eu entendo que vocês vendem parte do petróleo como bunker, e aí eu só queria confirmar que isso é de fato uma venda doméstica, e aí, quer dizer, eu estou entendendo que isso aqui seria uma proteção importante, né, sobre esse anúncio de hoje aqui. Obrigado. Tá bom. Você quer falar? Eu posso falar Então vamos lá, começando pelo CAPEX de 27, Regis. Basicamente, a gente não tem, tirando a campanha, né, dos 4 poços, né, a campanha de Papa-Terra e depois de Atlanta, não tem nenhum projeto com FID, não tem absolutamente nenhuma nova perfuração. Então, a tendência, como você bem colocou, né, 24 veio, como eu mencionei, um CAPEX bastante intenso por conta do programa de Atlanta, né, do projeto de Atlanta. 25 a gente viu uma normalização, 26 a gente sobe um pouco, né, como o Travassos bem colocou, em função dessa campanha de crescimento que a gente está colocando, são
4 poços que vão fazer com que a nossa produção, né, atinja patamares superiores, além de offsetar, obviamente, o declínio. E 27 a gente deveria voltar, no momento que a gente está aqui, mais para próximos dos níveis de manutenção da companhia. De novo, tem uma parte do CAPEX da campanha de perfuração que ainda escorrega para 27 em função da perfuração dos poços, mas a gente deveria ver uma redução no CAPEX para 27. De novo, não tem nada contratado para novos projetos. Em relação aos contratos, é isso mesmo, do RED, os contratos são clean, então não tem nenhum tipo de previsão de chamada de margem. A gente tem um cuidado muito grande aqui em basicamente 2 coisas nessa estratégia de RED, que é, não ter absolutamente nenhuma chance da gente ficar overhead, e segundo, a gente não ter contratos que prevejam, que tem alguma previsão de chamada de margem. Tá? Então, em relação a isso, a gente está bastante tranquilo. Em relação ao bunker, o bunker ainda não está incluído na MP. A gente, pelo menos essa é a visão inicial aqui do nosso time tributário, mas a gente ainda está, obviamente, estudando um pouco, como eu falei, a resolução acabou saindo há poucas horas atrás, então a gente ainda está verificando se de fato o bunker não se aplica, que é o nosso entendimento inicial. Perfeito, obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu acho que ficou claro aqui que a gente tem muito a fazer aqui na companhia, tornar a companhia mais eficiente, melhorar o resultado para o acionista e desalavancar. Acho que a gente está no caminho certo e vamos perseguir isso de maneira exaustiva. Muito obrigado. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.